Para Hélio Viana, a ideia do Reino Unido poderia remontar ao alvitre de Silvestre Pinheiro Ferreira em 1814, no sentido de que Dona Maria fosse proclamada Imperatriz do Brasil e Rainha de Portugal e se dividisse em duas regências o governo do Estado, continuando Dom João a exercer a do Império do Brasil e dos domínios da Ásia e África e delegando a Dom Pedro, Príncipe da Beira, a de Portugal, Açores, Madeira e Porto Santo, com a assistência de um Conselho de Estado, até atingir 21 anos de idade. Se na altura o plano não teve andamento, já pouco depois dele se teriam aproveitado os plenipotenciários portugueses ao Congresso de Viena que, num dos seus relatórios ao Marquês de Aguiar, transmitiram a sugestão de Talleyrand e, sem esperar ordens do Rio de Janeiro, assinaram diversos atos internacionais em nome de Dom João. A ideia, tal como a passaram para a corte, seria estreitar por todos os meios possíveis o nexo entre Portugal e o Brasil, devendo este país, para lisonjear os seus povos, para destruir a ideia de colónia que tanto lhes desagrada, receber o título de reino. A hábil forma de tratamento do regente permitiria que se aceitasse ou não a proposta prudentemente atribuída ao ministro francês. A autora do estudo sobre o processo de formação do primeiro movimento liberal, publicado na História de Portugal dirigida por José Matoso, seguiu a mesma hipótese. A medida teria sido sugerida a Dom João VI por Silvestre Pinheiro Ferreira, em 1814, e por Talleyrand a Palmela, em 1815. Também Arno Welling perfilhou a mesma teoria, chamando a atenção para o facto de que, abstraídos os aspectos dinásticos, a sugestão de Pinheiro Ferreira implicava uma arquitetura política que correspondia, embora o seu autor não utilizasse a expressão, ao de uma monarquia dual, composta de um império e um reino, além de domínios que se dividiam entre as duas unidades políticas centrais. O seu equilíbrio seria reforçado pelo entrelaçamento dinástico das sucessões de ambos os sujeitos políticos e o seu funcionamento far-se-ia a partir de um executivo exercido por Dom João, que delegaria as suas funções, no caso de Portugal, ao Príncipe da Beira. O modelo sugerido garantia a unidade política pela existência de um órgão legislativo único, no Imperador do Brasil, que não poderia delegar estas funções em hipótese alguma, de modo que se obedecesse ao princípio de uma só lei e um só legislador. O príncipe regente não chegou a aceitar integralmente esta proposta, nem outras que também foram apresentadas, mas permaneceu no Brasil e a sua diplomacia no Congresso de Viena acabaria por chegar à fórmula do Reino Unido, na sequência de entendimentos com representantes de diversas potências. Ora, esta solução, afinal, correspondia ao problema equacionado por Silvestre Pinheiro Ferreira e também, embora não tão aprofundadamente, por outros conselheiros. Note-se que no preâmbulo da Carta da Lei de 16 de dezembro de 1815, Dom João invocava a vastidão e localidade dos seus domínios da América e a cópia e variedade dos preciosos elementos de riqueza que eles em si contêm. Reconhecia as vantagens de uma perfeita união e identidade entre os seus reinos de Portugal e dos Algarves e os seus domínios do Brasil. Erigia esta aquela graduação e categoria política que pelos sobreditos predicados lhes deve competir e na qual os ditos meus domínios já foram considerados pelos plenipotenciários das potências que formaram o Congresso de Viena. Para Louis Norton, Dom João transformara-se num rei americano no que era acompanhado pelo Conde da Barca, convencido de que na América e não mais na Península estava o futuro de Portugal. Na sua opinião, seguindo a de Calógeras, Palmela e seus companheiros de embaixada no Congresso de Viena não tinham senão a visão europeia e principalmente a ibérica. Daí o conflito entre o rei e os seus agentes no exterior até à independência.
Veríssimo Serrão também atribuiu à francesia do Conde da Barca o apoio ao príncipe regente no sentido de não abandonar tão cedo o Brasil, ao contrário daquilo que os ingleses desejavam, reforçando a política francesa como meio de apagar as feridas que as guerras napoleónicas haviam provocado em Portugal. Para Jacqueline Herman, autora de um estudo intitulado O Rei da América, Notas sobre a aclamação tardia de Dom João VI no Brasil, a adesão do Conde da Barca ao projeto de elevação do Brasil a Reino Unido parece ter combinado bem seus interesses pessoais radicados no Brasil com convicções políticas antigas sobre a importância de valorizar a corte e a soberania da monarquia portuguesa. A elevação do Brasil a reino e a decisão do monarca pela sua aclamação com pompa e circunstância, mesmo tardia, parecem, na opinião da autora, indicar o esforço do rei para, ao mesmo tempo, manter-se distante das pressões da política europeia e reforçar o poder da monarquia portuguesa na nova conjuntura. Mais do que um ato diplomático, tratava-se de ato político de vários e importantes significados. Respondia às pressões internas, no entanto, sem necessariamente aliviá-las, como 1817 veio a comprovar. Afirmava a intenção de Dom João em retomar as rédeas do governo dos seus reinos e em diminuir o peso de Inglaterra na administração dos domínios portugueses. Reiterava o compromisso com a ordem monárquica numa América dilacerada por movimentos de independência e, finalmente, pretendia ressaltar, sobretudo, a grandeza dos Bragança, pois para Dom João a supremacia da dinastia emprestava dignidade aos seus reinos. Segundo Pedro Soares Martínez, a constituição do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves teria sido uma iniciativa do próprio príncipe regente na tentativa de afirmação de uma comunidade portuguesa como grande bloco político transcontinental, para além do reconhecimento do estádio de evolução das gentes brasílicas. Tratava-se de uma decisão que apresentava particular significado no plano internacional, uma vez que evidenciava ter a Corte do Rio de Janeiro perfeita consciência de que a defesa dos interesses nacionais não deveria permanecer assente exclusivamente na aliança inglesa. Para Rui Ramos, não basta atribuir a paternidade da medida a este ou àquele. Antes, é necessário compreender a ideia que da monarquia fazia a sua elite dirigente um Estado intercontinental em que a parte americana, em 1808, era aquela que melhor parecia garantir a independência e poder do Estado. Com Lisboa ocupada por tempo indefinido, o príncipe regente não teria tido outra escolha senão transformar o Brasil num Estado autónomo, económica e politicamente. O Rio de Janeiro adquiriu assim as instituições próprias da capital de uma monarquia que teve como corolário, em 1815, a elevação da antiga colónia a reino e a redefinição da monarquia. O propósito não seria pôr o Brasil a par de Portugal, mas acima, fazendo do novo reino uma grande potência, o equivalente meridional dos Estados Unidos da América do Norte. A expansão do Brasil, conquista da Guiana Francesa e intervenção na zona cisplatina manifestava bem a prioridade da nova formação política sobre os interesses do Portugal europeu. Já para Valentim Andrade, a questão deve colocar-se no eixo imperial. Com a transferência da corte para o Brasil, teriam predominado os interesses e perspectivas americanas do Império em detrimento dos da antiga metrópole, afirmando-se um isolacionismo brasileiro face aos esforços em obter apoios das potências europeias. A elevação do Brasil a reino seria o melhor símbolo para esta circunstância, na medida em que reforçava as expectativas de conservação da corte no Rio de Janeiro, indo ao encontro dos que consideravam a distância como a mais eficaz garantia contra as imposições das potências que então dominavam a Europa. O Império Luso-Brasileiro deveria funcionar como uma unidade, um todo,
onde, a nível económico, não existissem polos hegemónicos, conforme a ideia expressa por Hipólito José da Costa, diretor do Correio Brasiliense, segundo o qual a regra geral deve ser dispor as coisas de maneira que os diferentes pontos da monarquia se ajudem mutuamente uns aos outros. Haveria aqui, na interpretação de Valentim Alexandre, um conceito de nação no seu sentido mais amplo, numa dimensão imperial. Na verdade, se o Estado do Brasil era elevado à dignidade, preeminência e denominação do Reino do Brasil, como se lê no artigo 1 da Carta de Lei, também é igualmente verdadeiro que o artigo 2 estabelecia que os reinos de Portugal, Algarves e Brasil formassem de hora em diante um só e único reino debaixo do título Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves. A escolha do dia 16 de dezembro de 1815 para tão importante proclamação não fora aleatória. Era o dia de aniversário da Rainha Dona Maria I. Uma medida de tão grande alcance ficaria para sempre associada a essa festa. Efetivamente, tratava-se de uma decisão política inédita, a da elevação de uma colónia a reino, unida à metrópole, para com ela formar um só corpo político, com armas próprias, para símbolo dessa união e identidade. Uma esfera armilar de ouro em campo azul, passando o escudo real português a inscrever-se na mesma esfera, com a heráldica dos três reinos. Luís Gonçalves dos Santos, o padre Perereca, deixou um relato entusiasmado da espontânea iluminação da noite do dia 17 de dezembro, que desde o Amazonas até ao Prata se fizeram em todas as cidades e vilas do Brasil para agradecer tão singular e honorífica graça, que de um golpe desfez a anomalia política e irregular sistema do antigo regime colonial. Os portugueses da América não eram inferiores em graduação e direitos aos portugueses da Europa. Eram o mesmo povo, uma mesma nação identificada, não só pelos indissolúveis laços de sangue, pelo inato valor, lealdade ao soberano e identidade de religião, e também, a partir de agora, pelos mesmos privilégios, honra e graduação,